pessoal, meu nome é Camila e hoje eu vou falar sobre o meu curso de graduação. Bom, para começar, eu separei algumas perguntas que para mim foram muito importantes nesse começo da graduação e eu tive que tirar, enfim, com as pessoas que estavam vendendo o curso e também com algumas avaliações que eu vi sobre a faculdade, mas não era necessariamente sobre o meu curso. Então, eu separei algumas perguntas que foram importantes para mim nesse início, mas se vocês tiverem alguma outra pergunta que eu não coloquei aqui, eu posso fazer a parte 2. Então, vamos para o vídeo. Bom, como vocês já devem ter visto, o meu curso é Curso Superior Tecnólogo em Comunicação Institucional. Esse curso, pela minha experiência, ele traz muitas coisas sobre relações públicas, mas conversando com uma relações públicas, eu vi que a grade também, ela tem muitas disciplinas de jornalismo, publicidade e marketing. Então vamos agora para a pergunta número 2, que eu queria muito saber quando eu entrei na faculdade, né? O que eu ia aprender de fato, se ia ser só mais um curso teórico, ou se eu realmente ia poder usar aquilo que eu aprendia na faculdade dentro do mercado de trabalho. O que para mim foi muito importante para eu continuar nessa faculdade foi que o curso ele é muito prático. Então, quando eu quis, né, eu já atuava numa área, eu quis transicionar. Quando eu fui fazer os meus primeiros estágios, os meus primeiros trabalhos, eu vi que fazia muito sentido aquilo ali que eu aprendia na faculdade dentro da minha área de trabalho, sabe? Então, a única coisa que eu senti que eu precisei de um reforço a mais foram cursos de atualizações mesmo para redes sociais. Então, no meu primeiro estágio, quando eu fui fazer estágio como social media, eu percebi que o que eu aprendia na faculdade, que, por exemplo, tem uma disciplina nesse curso que é social media, a gente aprende muito mais sobre fundamentos do que as atualizações das redes sociais, sabe? Por exemplo, Facebook, Instagram, TikTok, ele vai mudando muito o algoritmo. Então, acaba que é um pouco diferente do que a gente vai aplicar no dia a dia, porque se eu não me engano, a última atualização dessa disciplina foi em 2021, e se a gente for parar para ver, é pouco tempo, mas mudou muitas coisas nas redes sociais, sabe? Mas, assim, os fundamentos que a gente aprende, tipo, em publicidade, ou marketing, e alguns conteúdos específicos, como storytelling, por exemplo, eles são fundamentos que vão te ajudar para tu poder fazer as coisas certas, digamos assim, dentro do teu trabalho, sabe? E pensando que eu já estudei, né, comecei a fazer comunicação em federal também, não tinha disciplina de social media, sabe? Então eu entendo que mesmo estando desatualizado, ele traz muito dos fundamentos que podem nos ajudar no dia a dia no trabalho. E a pergunta número 3 é a diferença do curso superior tecnólogo com bacharelado. Então, para quem não sabe, eu fiz jornalismo por 1 ano e meio em São Borja, na Unipampa, e eu adorei o curso. Só que como eu estava transicionando, né, de carreira, da educação para a comunicação, surgiu uma oportunidade bem legal para eu vir trabalhar em Porto Alegre. Então, eu vim e decidi optar por abandonar, digamos assim, o jornalismo, porque ia me trazer oportunidades muito mais legais, por exemplo, eu vir e trabalhar, ter uma experiência na área, do que ficar 4 anos fazendo jornalismo, que para mim não fazia sentido. Eu acho que nesse período que eu fiz, né, as duas coisas, uma coisa que eu percebi bastante, assim, diferente, foi que no jornalismo que eu fazia, uma disciplina, ela era mais ou menos uns 4 meses, basicamente fazendo o mesmo conteúdo, sabe? Então, por exemplo, teorias da comunicação, ela era muito focada, ela ia muito a fundo em um tema muito teórico. E nas disciplinas que eu fazia no tecnólogo, elas eram bem voltadas para o mercado de trabalho. Então, ela trazia um pouco desse teórico, ela não era tão aprofundada, mas essas disciplinas acabavam que tinha muito a ver com a prática que eu fazia. A próxima pergunta, então, é quais são as áreas de atuação para quem faz comunicação institucional? Para quem não sabe, né, a comunicação ela é muito ampla. Eu, quando entrei nessa primeira faculdade que eu queria fazer jornalismo, eu queria muito focar só no jornalismo e acabou que com o tempo eu comecei a gostar de outras áreas e hoje eu me identifico muito com a área da educação dentro da comunicação e também com a área de audiovisual. Mas o mais legal de poder fazer uma faculdade é tu ir testando, sabe? Então, por exemplo, eu já fiz estágio, eu já trabalhei, eu já prestei alguns serviços trabalhando como social media, com tráfego pago, com eventos, com vídeos.
Enfim, já fiz muita coisa nesses 2 anos pra cá, então, tipo, eu comecei em 2022 a querer transicionar para a carreira de comunicação e eu já fiz muita coisa, sabe? Então, eu acho que o mais legal quando tu entra numa faculdade é realmente testar e tentar fazer trabalhos por fora da faculdade, sabe? Que vão acrescentar na tua carreira. Então, fazer estágio, participar de grupos, participar de eventos. Então, a comunicação ela é muito ampla e vai então desde assessoria de imprensa, que é algo que eu acho muito legal também, até, por exemplo, programação de TV, que é o que eu faço hoje em dia. E a última pergunta que eu gostaria muito que tivessem me esclarecido quando eu entrei na faculdade de comunicação institucional foi saber um pouco sobre a grade, né, a grade curricular, que são as disciplinas que a gente vai fazer quando a gente entra na faculdade. Então, para quem não sabe, eu vou deixar por aqui as disciplinas que eu tive até então. Eu estou terminando o penúltimo trimestre, né, da faculdade e eu separei 3 disciplinas que eu gostei muito e que eu achava que era bem diferente do que eu queria, mas acabou que eu me interessei, sabe? Então, as minhas 3 disciplinas favoritas foram a primeira, narrativas contemporâneas. Então, ela trabalhava muitos fundamentos das narrativas mesmo, de como comunicar em diversas mídias, desde as mais tradicionais, tipo jornal, rádio, até mídias mais atualizadas, que são hoje as redes sociais. A número 2, que eu gostei muito e que me ajudou muito quando eu estava trabalhando numa empresa que tinha um setor dedicado para a comunicação, foi a disciplina de comunicação organizacional e empresarial. Essa disciplina ela é bem voltada para empresas mesmo, então trabalha bastante sobre comunicados internos, comunicação dentro da empresa e também assessoria. Então, como eu defendo a minha empresa para a imprensa, como eu defendo a empresa para o público. Então, é bem legal, porque a gente acaba que aprende um pouquinho de tudo, de como utilizar a comunicação a favor dentro da imprensa e também se trabalha muito marketing. E a outra disciplina que eu estou fazendo agora, que eu estou gostando muito, que eu nunca achei que eu ia gostar, é opinião pública. Ela fala muito sobre história da comunicação e de como surgiram os primeiros influencers, digamos assim. E acaba que isso hoje faz muito sentido quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com eleições. Então a gente consegue ver ali nos vídeos quando eles estão usando um tipo de história ou um tipo de narrativa, sabe? Então, é muito legal ver que aquilo que tu está estudando é aplicado no que tu vai fazendo e trabalhando, sabe? Então, eu acho que o maior benefício, assim, de tu fazer um tecnólogo é saber que tu vai estudar, mas tu também vai enxergar muito aquilo que tu está estudando dentro do teu trabalho. E por último, não é uma pergunta, mas é algo que eu acho muito importante falar, né? Que é que se tu tem vontade de fazer uma faculdade, se tu tem vontade de transicionar a tua carreira, eu acho que hoje tem muitas oportunidades de estudar, sabe? A gente às vezes fica focado em entrar numa federal. Alguns anos atrás eu achava que era impossível eu fazer comunicação e desde a minha casa e com o meu trabalho. Foi uma escolha incrível eu ter ido fazer jornalismo, ter começado comunicação institucional e saber que era isso mesmo que eu gostava, sabe? E o pior que pode acontecer é tu começar a fazer uma faculdade EAD ou semi-presencial ou presencial e tu não gostar. Então, se isso tá no teu coração, assim, fazer uma faculdade e te profissionalizar e achar que isso é importante para tua vida, começa, sabe? Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu não me arrependo nem um pouco em ter saído da minha cidade, ter ido para outra e ter estudado, mas com certeza, se esse curso tivesse aparecido primeiro na minha vida, eu com certeza faria isso antes. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês podem me perguntar outras coisas sobre esse curso ou sobre a faculdade, que eu vou responder. E se vocês quiserem, eu faço a parte 2. É isso. Tchau!